Abra sua Bíblia lá em Isaías, capítulo 53, dos versículos de 4 até 9. Isaías 53, de 4 a 9. Nós vamos continuar nessa noite os nossos estudos nesse cântico, no quarto cântico do servo sofredor. Hoje nós vamos olhar um pouco para esse trecho, mais especificamente para um verso aqui desse trecho, mas nós vamos seguindo aqui, entendendo um pouco mais sobre o que está dizendo em todo esse grande trecho aqui de Isaías 53, de 4 a 9. Abriu aí na sua Bíblia? Vamos ler, eu vou ler, você acompanha aí na sua versão, estou lendo na NVI. Diz assim a palavra de Deus: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido. Mas Ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre Ele, e pelas suas feridas fomos curados. Todos nós, como ovelhas, nos desviamos. Cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre Ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, e contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante de seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a sua boca. Com julgamento opressivo ele foi levado. E quem pôde falar dos seus descendentes? Pois ele foi eliminado da terra dos viventes. Por causa da transgressão do meu povo, ele foi golpeado. Foi-lhe dado um túmulo com os ímpios e com os ricos em sua morte, embora não tivesse cometido nenhuma violência, nem houvesse nenhuma mentira em sua boca. Amém? Esse trecho do Cântico do Servo Sofredor, desse quarto cântico, fala sobre a tarefa do servo, né? Esse cântico ele é dividido em 4 partes. A primeira parte é uma introdução, que fala um pouco sobre o que o servo irá fazer, mas sem muitos detalhes. E um pouco também sobre o próprio servo, sobre a aparência desse servo. Esse trecho vai do 52, lá do versículo 13 até o 15. Depois nós temos uma segunda parte, que são no capítulo 53, do versículo 1 ao 3. Nós temos ali a parte chamada da fisionomia do servo, onde esboça de maneira detalhada um pouco sobre esse servo, sobre como ele seria tratado, sobre como ele seria visto pelas pessoas, né? Que é o que nós estudamos há 2 domingos atrás. Temos então essa parte aqui, que é a terceira divisão, que eu gosto de chamar da tarefa do servo. Aqui, Isaías aborda o que o servo faria, o que ele iria sofrer, o que ele iria passar, o que ele iria fazer de fato, né? E aí temos a próxima parte, que vai dos versículos 10 até o 12, que fala um pouco sobre o propósito do servo. Mas essa parte aqui, se você perceber na divisão, ela é a mais extensa, né? É a parte mais longa, se não me engano, cobrem 5 versículos aqui. 6 versículos, né? O 4, 5, 6, 7, 8 e o 9. São 6 versículos que nós temos aqui, e eu acredito também que é o trecho mais conhecido de todo esse cântico, né? Provavelmente você já ouviu falar de alguns trechos aqui, principalmente do versículo 5, né? Que fala que ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, esmagado pelas nossas iniquidades. E da mesma forma como é um trecho muito conhecido, tem muitos detalhes, né, que nós precisamos nos atentar aqui. Se nós fôssemos estudar a fundo todo esse trecho, eu acredito que dariam uns 4 ou 5 sermões somente nesse trecho, não no texto todo, né? Então, por isso que eu queria antes fazer algumas considerações para a gente se situar em tudo o que esse texto está falando. Queria fazer 3 considerações sobre algumas afirmações desse texto, né? A primeira consideração é que esse texto ele retrata a realidade do sofrimento de Cristo. Ainda um pouco antes disso aqui. Esse texto ele retrata a realidade do sofrimento de Cristo. Nós vemos isso lá no versículo 4, quando diz que o servo ele foi oprimido e foi afligido.
E a tal ponto isso, que nós o consideramos ferido por Deus. As pessoas do seu tempo consideraram Cristo como afligido por Deus, né? Elas olharam para Cristo e pensaram que ele estava sendo castigado por Deus por causa das blasfêmias entre aspas, que ele estaria contando, que ele estaria proferindo, né? Dizendo que ele era o Messias, dizendo que ele era o Filho de Deus, dizendo que era chegado o reino de Deus. Os judeus daquele momento olhavam aquilo que Jesus falava como algo profano, como blasfêmia. E aí julgavam que Jesus estava sendo castigado por conta disso, né? Então, de forma muito certeira, a profecia ela se cumpre ao dizer que nós o consideramos como afligido por Deus, por ele atingido e oprimido, né? E o verso 7 também mostra um pouco dessa realidade do sofrimento de Cristo, ao dizer que ele sofreu sem abrir a boca. Compara Cristo a uma ovelha que diante dos tosqueadores não abria a sua boca, né? Essa aqui é mais uma das afirmações que nós encontramos aqui, que apoiam essa realidade de que Cristo de fato sofreu. E isso nós encontramos nesse texto, e tem uma outra realidade também, que o texto apresenta, lá no versículo 6, apresenta a realidade do nosso caminho transgressor. Ou seja, a realidade de que nós andamos por caminhos maus. Nós, naturalmente, andamos por caminhos errados. Diz lá no verso 6 que todos nós, como ovelhas, nos desviamos. Cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho. E essa é a realidade do pecado na vida das pessoas, né? Nós vivemos em caminhos que não agradam a Deus. O texto fala que nós, as pessoas, somos como ovelhas desgarradas. Ovelhas que não seguem o seu pastor, ovelhas que estão andando por caminhos tortuosos, caminhos errados. E diz que cada um se voltou para o seu próprio caminho. Que é a realidade que nós vivemos, a realidade do pecado nas nossas vidas. E esse é um ponto importante que fundamenta esse sofrimento injusto do Messias. As nossas transgressões, os nossos pecados. E uma última consideração, antes de nós entrarmos a fundo no texto, que eu queria fazer, é que esse texto ele traz muitos detalhes proféticos sobre o sofrimento de Cristo, né? Existem muitos detalhes, talvez em todo o trecho, em todo o texto do cântico do servo sofredor, esse é o trecho com mais detalhes que nós encontramos, né? Nós encontramos algumas expressões, como por exemplo no versículo 5, ao dizer que ele foi traspassado, né? Já predizia tanto a crucificação de Cristo, suas mãos e pés perfurados, como também a lança que perfuraria Cristo, né? Nós temos outros detalhes, como por exemplo, ao dizer que ele foi afligido, mas não abriu a sua boca. Nós vemos o cumprimento disso quando Cristo está perante Pôncio Pilatos, né? Ou quando também todos levam ele até o palácio, até o pátio ali de Pôncio Pilatos. Você não vê Jesus se revoltar naquele momento. Você não vê Jesus gritar. Para Pôncio Pilatos, ele fala pouquíssimas palavras. Ele diz, tu o dizes, meu reino não é daqui. Pouquíssimas coisas. Ele de fato foi como uma ovelha que diante dos seus tosqueadores não abriu a boca. Também um outro trecho, lá no finalzinho aqui, lá para o versículo 8, 9, diz que foi-lhe dado um túmulo entre os ímpios e com os ricos em sua morte, né? Nós sabemos que Jesus foi crucificado entre dois ladrões. Foi crucificado entre os ímpios. Ele padeceu no meio dos ímpios, mas esteve com o rico em sua morte, que é justamente esse trecho que nós lemos, né? Esse trecho que mostra José de Arimateia, alguém que tinha destaque na comunidade judaica, alguém que tinha muito mais condição financeira, dar um túmulo para Jesus. Recentemente eu assisti um filme, aquele filme de, se não me engano é Paulo, não é Paulo Apóstolo de Cristo, é um outro que chama Ressurreição. E esse filme mostra a visão de um soldado romano. Na realidade é um centurião, que ele ficava lá em Roma, na Itália mesmo, mas ele é chamado para vir até Jerusalém, para que ele possa colocar em ordem toda aquela situação, que estava todo aquele alvoroço que estava sendo causado por conta da crucificação de Cristo.
né? Era período de Páscoa também, muita movimentação na cidade. E ele vai para investigar, para olhar um pouco sobre isso. E aí mostra, num determinado momento, após a crucificação de Cristo, atrás do local onde as pessoas eram crucificadas, tinha como se fosse um lixão de pessoas. As pessoas, depois de serem crucificadas, elas não eram sepultadas naquele tempo. As pessoas, elas eram simplesmente jogadas num local onde tinham muitos cachorros, porque o judeu não gostava de cachorro. Os cachorros serviam somente para comer lixo e comer restos de animais e de pessoas. E aí pegavam o corpo, tiravam da cruz, reaproveitavam a cruz e jogavam o corpo lá para o fundo, numa grande vala cheia de corpos, né? Mas o de Cristo foi diferente. A profecia já dizia que seria, né? José de Arimateia pede o corpo de Jesus Cristo para que ele seja sepultado da forma devida. E ele recebe uma bela de uma sepultura para aquela época, né? Uma cova, não simplesmente um local enterrado, mas uma cova onde podia se ter acesso para embalsamá-lo da forma correta, né? Esses são todos algumas das expressões, alguns dos detalhes que nós encontramos aqui nesse trecho, que são detalhes proféticos muito importantes, né? Coisas que nós vemos que se cumpriram aos seus mínimos detalhes. Mas esse texto aqui, ele é muito profundo. Como eu falei para os irmãos, se nós fôssemos expor todos esses versículos, do 4 até o 9, dariam muitas horas, na realidade. Por isso que eu queria escolher um versículo aqui, o versículo 5. Porque eu acredito que esse versículo aqui, ele sintetiza, ou seja, ele resume toda a ideia do texto. Acompanhe comigo, eu queria ler novamente com você o versículo 5. Eu queria que você tentasse memorizar esse versículo, porque ele é um versículo muito simples, né, para a gente decorar. Diz assim: mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Por que eu queria expor esse texto com vocês nessa noite? Porque ele resume toda a ideia do trecho. Ele é um texto que, na realidade, ele traz consigo todas aquelas considerações que eu fiz há algum tempo atrás, né? Todas aquelas ideias principais de todo esse texto aqui. Por isso que nós vamos olhar com mais atenção nessa noite para o versículo 5. E olhando aqui, nós vamos encontrar 3 afirmações sobre o servo sofredor. São 3 certezas que nós temos a respeito de Cristo. E a primeira dessas afirmações que nós encontramos é a de que Cristo foi traspassado. Ele foi traspassado, né? Essa é a primeira afirmação. E vemos isso em 2 palavras que se encontram aqui nesse versículo. Primeiro, a palavra traspassado, o texto começa dizendo, ele foi traspassado, e depois diz que ele foi esmagado. Aqui nós identificamos essa realidade. Mas o que significa isso? O que significa traspassar, ser traspassado? O verbo traspassar significa através de, ou então furar de lado a lado, algo que perfura certa superfície e a atravessa. Em algumas versões, esse mesmo texto, se eu não me engano, a versão Almeida Revista e Corrigida, ela traz assim, a Almeida Século XXI também traz assim, traz o termo ferido, e não o termo traspassado, porque é justamente essa a ideia. Mas a composição da palavra usada por Isaías aqui remete a um objeto que perfura. A ideia de um ferimento mortal, um ferimento a qual ninguém sobreviveria. É um ferimento mortal. Essa que é a ideia da palavra traspassado, o termo que Isaías utiliza aqui. E um outro termo que é utilizado é esmagado. Ou então, outras versões trazem o termo moído. O que seria isso aqui? A ideia é de algo que é espancado a tal ponto de ficar em pedaços. Algo que apanha tanto um objeto, um animal, uma coisa, que sofreu tanta violência a ponto de ficar em pedaços.
Essa palavra aqui, ela não é usada de forma literal, até porque Cristo não foi esquartejado ou nada do tipo. Mas ela é usada de uma maneira figurada para nos demonstrar o nível de violência que Cristo sofreu. Algo muito próximo àquilo que nós vemos em alguns filmes sobre a morte e a ressurreição de Cristo. Sempre que assistimos A Paixão de Cristo, mesmo sendo um filme que já tem quase 20 anos, nós ficamos aterrorizados em ver todo aquele sofrimento, em ver chicotes batendo nele e puxando sua carne. Isso é para demonstrar o tamanho do sofrimento. Por isso que Isaías utiliza essa palavra de que ele foi esmagado ou ele foi moído. E nós vemos o cumprimento de todas essas profecias no Evangelho. Nós vemos que Cristo, de fato, experimenta uma dor tamanha. Ele, de fato, é traspassado. Ele, de fato, é esmagado, moído. Nós vemos isso no Evangelho de João, no capítulo 19, verso 34, onde diz assim que, contudo, um dos soldados perfurou-lhe o lado com uma lança, e logo saíram sangue e água. Esse é aquele momento onde eles precisam confirmar se Jesus de fato estava morto, né? Então nós vemos que Cristo foi traspassado, ele foi esmagado em alguns fatos. Primeiro, ele foi moído e esmagado ali no caminho. Naquele caminho para a Gólgota, para o Monte da Caveira. Ali ele foi esmagado, naquilo que nós conhecemos pela Via Dolorosa, né? Ali Jesus sofreu. Ele estava apanhando, cuspiam no seu rosto. É aquilo que nós vemos em alguns versos anteriores aqui desse cântico de Isaías, onde diz que o seu rosto foi desfigurado. Ele sofreu, ele foi esmagado, ele foi moído. Ele sofreu de violência tamanha que seria impossível ele sobreviver depois disso. E nós vemos também na sua crucificação mesmo. A crucificação, na crucificação de Cristo, ele foi exatamente traspassado. Um objeto perfurou a sua mão de um lado até o outro. Perfurou os seus pés de um lado até o outro, até tocar na madeira. Ele foi traspassado. E também nessa lança que colocam no lado do seu corpo, que perfuram o lado do seu corpo. Jesus, de fato, ele foi traspassado. E é interessante que essa opressão de Cristo, o sofrimento de Cristo, não está somente em seus ferimentos, não está somente nas suas mãos, no seu corpo, em sua cabeça, com aquela coroa de espinhos, mas o sofrimento de Cristo também está numa humilhação por ser crucificado. Gálatas 3 nos mostra que Cristo se fez maldição ao ser pendurado numa cruz. Porque isso era algo que estava na lei. Lá em Deuteronômio, no capítulo 21, versículo 23, diz que porque qualquer que for pendurado no madeiro está debaixo de maldição de Deus. Isso era maldito. Ficar pendurado no madeiro, morrer a ideia que é de uma árvore, de um tronco. Você ser morto nessas condições era humilhante. Deus, a lei amaldiçoava essas pessoas. E Jesus Cristo se fez maldição nesse momento. Então ele não estava simplesmente sentindo dor física, ele sentia também uma humilhação. Ele sentia também a dor de ser maldito naquele momento por Deus, de ser castigado por Deus, de ser ferido por Deus. E é interessante a gente ressaltar aquilo que está no versículo 4, que diz assim: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido. Quando nós lemos esse verso, nossa tendência é pensar que nós o consideramos castigado por Deus sem razão. Ou seja, ele não estava sendo castigado por Deus. Mas a afirmação do profeta não está de toda errada. Quando nós olhamos para esse fato e pensamos que ele está sendo castigado por Deus por causa de blasfêmias que ele possa ter cometido, aí sim está errado. Mas de fato, Cristo estava
sofrendo um castigo divino. Cristo estava sendo ferido pelo próprio Deus, por causa do pecado. Ele estava sendo afligido por Deus por causa dos nossos pecados, porque Cristo, naquele momento, ele estava carregando consigo todos os nossos pecados. E Deus estava castigando ele por conta disso. Não por nada que ele fez, mas sim por aquilo que nós fazemos. Mas com toda essa violência de Deus contra o seu servo, o fato de Cristo ser esmagado, ser traspassado, isso nos mostra a seriedade com que Deus trata os nossos pecados. Deus trata o meu e o seu pecado de forma muito séria. Ele não poupa os pecados. Pecado é tratado com morte, e Cristo é prova disso. Romanos capítulo 6, verso 23 fala disso, que o salário do pecado é a morte. E em Cristo estavam os nossos pecados, os pecados daqueles que confessariam, daqueles que haviam confessado, daqueles que acreditavam em Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas, daqueles que iriam acreditar também. Todos esses pecados estavam em Cristo. Todos. E Deus não poderia poupá-lo de sua ira. Mesmo sendo o seu próprio filho, Deus precisava castigá-lo. Porque é dessa forma que Deus lida com o pecado. E isso deve mostrar a nós quão sérios são os nossos pecados. Quando a gente peca, a gente não está cometendo algo assim que, Deus perdoa sempre que eu confesso. A gente nunca pode esquecer do tamanho do sofrimento de Cristo. E que Ele sofreu por causa dos nossos pecados. Às vezes a gente faz pouco caso dos nossos pecados, porque nos esquecemos do alto preço que foi pago. Porque eu duvido que nós vamos continuar nas nossas práticas, se naquele momento vier na nossa cabeça a imagem do sofrimento de Cristo. Eu duvido. Tem que ser muito frio, tem que ser muito cético para conseguir fazer isso. Muito descrente. Para conseguir pecar, mesmo com essa imagem na nossa cabeça. E sempre que nós nos esquecemos dessa imagem, nós estamos fazendo pouco caso dos nossos pecados. E nós simplesmente deixamos da nossa cabeça a ideia de que Cristo sofreu, de que Cristo foi traspassado, de que Cristo foi esmagado, de que Ele foi moído, de que Ele foi humilhado. Nós nunca podemos nos esquecer disso. Porque a violenta morte de Cristo nos mostra a seriedade dos nossos pecados. Isso é por causa dos nossos pecados, por causa das nossas transgressões, que Ele morreu. Só por causa disso. Nós nunca podemos nos esquecer, então, que Ele foi traspassado. Uma segunda afirmação que nós encontramos é de que Ele foi traspassado por causa das nossas transgressões. Ou seja, as nossas iniquidades, os nossos pecados são o motivo de sua morte e sofrimento. Como eu falei para os irmãos, Jesus, Ele leva sobre si os nossos pecados. E é justamente por isso que Deus o fere. Pois é assim que Deus lida com o pecado. O pecado é pago com morte. O pecado é tratado com morte. Sempre foi e sempre será. Não há perdão de pecado sem derramamento de sangue. Isso desde o Antigo Testamento, desde lá de trás, o início de todas as coisas. Nunca houve perdão de pecados sem o derramamento de sangue, sem a morte. Né? E Jesus, naquele momento, Ele estava carregando todos os pecados. Os pecados nossos. Nós que somos cristãos hoje. Mesmo 2000 anos depois, Ele estava naquele momento carregando os nossos pecados. Aqueles pecados que nós confessamos. Todos os pecados dos filhos de Deus, de todas as eras, estavam sobre Cristo. E Ele padeceu justamente por causa disso. Ele morreu por causa das nossas transgressões.
Mas o que é isso? O que é transgredir? Transgredir é passar dos limites. Um limite é imposto e quando nós ultrapassamos esse limite, nós estamos transgredindo, né? É justamente isso que acontece quando nós pecamos. Quando pecamos, ultrapassamos um limite que foi imposto por Deus, né? Isso hoje, nos nossos pecados, e também desde o princípio, desde o primeiro pecado. O primeiro pecado, lá em Gênesis 3, foi ultrapassar um limite que Deus impôs. Deus impôs o limite de que não se deveria comer daquela árvore, não se deveria comer daquele fruto. E Adão e Eva foram lá e fizeram. Foi ultrapassado o limite que foi imposto por Deus. E uma outra questão ali naquele momento é que também em nenhum momento Deus disse que eles deveriam questionar a ordem divina. Em nenhum momento Deus falou isso. E eles naquele momento ultrapassaram mais esse limite. Porque quando Deus criou o homem e a mulher, em nenhum momento ele disse assim, vocês podem avaliar aquilo que eu digo para vocês. Vocês podem tomar a posição central e decidir se aquilo que eu estou dizendo é bom ou não é. E é isso que Adão e Eva fizeram. Eles pegaram e colocaram a afirmação de Deus e a afirmação de Satanás na balança. O que não deveria ser feito. A afirmação de Deus era, é e sempre será absoluta. E naquele momento também ultrapassaram então esse limite, colocando a ordem de Deus em discussão. E hoje, sempre que pecamos, também ultrapassamos os limites morais que são impostos por Deus. Os limites morais, a ética que a palavra de Deus nos apresenta. A ética, ela é um limite. É como se fosse uma cerca que nós temos. E nós não podemos ultrapassá-la. Sempre que ultrapassamos essa cerca, nós pecamos. Nós estamos ultrapassando os limites que são impostos pelo próprio Deus. E é justamente por causa das nossas transgressões, porque nós transgredimos, é que nós perdemos a nossa posição diante de Deus. A posição de ser relacional. De um ser que se relaciona com Deus. E essa é uma posição que Deus deu somente a nós. Ele só deu a nós essa qualidade de se relacionar com Ele. E a partir do momento em que nós caímos, a partir da queda, o nosso relacionamento com Deus, ele foi rompido. A partir desse momento, o nosso relacionamento com Deus não se tornou mais um relacionamento saudável. Se tornou como se fosse um relacionamento que está em crise. Brigados com Deus. Não mais conversávamos livremente com o Pai. Vale a pena lembrar que antes da queda, Deus, ele descia até o jardim. E ele conversava com Adão e Eva. Depois disso, não mais. Nós vemos Deus se manifestar. Mas Deus não se manifesta mais dessa forma, porque o relacionamento havia sido rompido por conta da contaminação do pecado. E Cristo é o meio de Deus para restabelecimento do seu relacionamento conosco. É através de Cristo que Deus escolhe restabelecer, consertar as coisas, consertar o seu relacionamento conosco. Mas é interessante, porque Deus não restabelece seu relacionamento conosco da mesma forma que era antes. Porque antes era um relacionamento criador e criatura. Era um relacionamento simplesmente de Deus como o criador de todas as coisas e criou um ser relacional para ele se relacionar. Mas sim, com Cristo, nós somos mais do que isso. Deus restabelece o relacionamento conosco para algo maior. O relacionamento de um pai com um filho. Através de Cristo, nós vemos a intenção de Deus de fazer isso. De estabelecer um relacionamento entre um pai e um filho, não mais de um criador e sua criatura. Lá no Evangelho de João, no capítulo 1, verso 12, nós vemos isso, que, contudo, aos que o receberam e creram em seu nome, no nome de Cristo, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus.
Através de Cristo, nós não somos mais a criatura e criador. Nós somos filhos do Pai Celestial. Nós somos filhos de Deus. Algo que nunca tinha sido visto até a chegada de Cristo. Se você notar em todo o Antigo Testamento, Deus nunca é referido como Pai. Deus nunca é tratado dessa forma. Abraão é amigo de Deus, mas não filho de Deus. Outras pessoas importantes na história bíblica, Isaac, Jacó, Moisés, Samuel, Davi, Salomão, nenhum deles é tratado como filho de Deus. Porque essa ideia de um relacionamento de um pai com seu filho só é trazida por Cristo. Ao Cristo, ali em Mateus, no capítulo 6, ao nos ensinar como orar, ele diz assim: nosso Pai que estás no céu. É ali que Jesus estabelece que o relacionamento de Deus conosco não seria mais o mesmo. Não seria mais o relacionamento de um criador com sua criatura, mas seria de um pai com todos os seus filhos. Amém? E isso é algo que é feito por Cristo naquele momento. Cristo naquela cruz restabelece nosso relacionamento com o Pai. Ele foi naquele instante traspassado por causa das nossas transgressões. Mas um problema grave é a nossa permanência na presença do pecado. Porque nós vemos que somos lavados pelo sangue de Cristo. Nós somos lavados pelo sangue de Cristo, ou seja, nós não temos mais a culpa do pecado. Nós estamos livres dessa culpa. E nós somos livres também do poder do pecado, através do Espírito Santo. Porque através de Cristo, Ele envia o Consolador, que não fica ao nosso redor, mas fica dentro de nós. E dessa forma nos liberta do poder das amarras do pecado. Mas ainda estamos sujeitos à presença do pecado, por causa dessa carne, por causa dessa terra. E esse é um problema grave. Por isso que nós precisamos de uma mudança. Nós precisamos de uma mudança enquanto vivemos aqui. Nós precisamos ser transformados. Isso é algo que somente Cristo pode fazer em nós. Essa é a terceira afirmação que encontramos nesse texto. Para que fôssemos transformados. Quando você olha cada uma dessas frases, elas não fazem muito sentido, né? Não fazem mesmo. Mas é que nós precisamos juntar essas três frases. Olhando tudo aquilo que foi falado, Cristo foi traspassado por causa das nossas transgressões, para que fôssemos transformados. Tudo isso que nós vimos, o sofrimento de Cristo por causa dos nossos pecados, tudo isso tem um propósito. E o propósito é a nossa transformação. E claro, isso não torna nós o centro de todo o Evangelho. Nada disso. Nós somos simplesmente alvo. Nós somos simplesmente alcançados por isso. Cristo permanece no centro de todo esse Evangelho, né? E nós vemos no texto essa afirmação em dois aspectos diferentes. Primeiro, a transformação da nossa situação perante Deus. Esse é o primeiro aspecto. E o segundo aspecto é a transformação do nosso caráter. O texto fala desses dois tipos de transformação, que nós somos alvos por conta do sacrifício de Cristo. Então, falando do primeiro tipo. Em primeiro lugar, há a transformação da nossa situação perante Deus. E nós vemos isso na frase que diz o seguinte, lá no versículo 5. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele. Cristo foi castigado e punido para que nós tivéssemos paz com Deus. E a paz que Isaías fala aqui não é simplesmente a ausência de guerra. Porque às vezes nós pensamos que paz é isso, né? Que a paz mundial é quando não haverá mais guerra, não haverá mais violência. Mas não é bem essa paz que o texto está falando. É algo muito maior do que isso. A paz que ele fala
A ideia do shalom, do hebraico, é a ideia de algo perfeito. É a ideia de algo completo. De um relacionamento perfeito, que está em harmonia, que está íntegro, que está inteiro. Então, ao dizer que o castigo que nos trouxe paz estava sobre Cristo, era um castigo que iria restabelecer de forma perfeita nosso relacionamento com Deus. Queria trazer não somente nosso relacionamento, mas todas as coisas seriam restabelecidas, seriam feitas perfeitas novamente em Cristo. Cristo restabelece toda a criação, porque toda a criação sofre com as consequências do nosso pecado. Toda a terra sofre com isso. E toda a terra geme por causa disso, esperando o momento da redenção, não somente nossa, mas a redenção de toda a criação de Deus. E tudo isso é posto em harmonia e em perfeita integridade por conta de Cristo. Porque o castigo que ele sofreu tinha o propósito de nos trazer paz com Deus. Tinha o propósito de estabelecer novamente a perfeição em todas as coisas criadas e também no nosso relacionamento com Deus. Um segundo aspecto dessa transformação que nós encontramos aqui no texto é a transformação do nosso caráter, que é algo feito de modo gradativo em nós através do sacrifício de Cristo, né? E nós vemos isso nesse trecho, no trecho final do versículo 5, que diz que pelas suas feridas, pelos ferimentos e golpes de Cristo, nós fomos curados. Isso significa que pelos muitos golpes que Cristo sofreu, por toda a violência que ele foi alvo, nós somos sarados por isso. Nós somos curados por isso. Por causa dessa violência, nós somos consertados. Essa que é a ideia. Nós somos reestabelecidos. Por isso que o sacrifício de Cristo tem em si poder para perdoar os nossos pecados. Cristo carrega isso com ele. Nele nós temos o perdão de pecados. Justamente por causa que pelas suas feridas nós somos sarados. Pelas suas feridas, aquilo que está de errado conosco é consertado. Aquilo que está quebrado, a nossa moral, a nossa índole, o nosso caráter é restabelecido. Tudo isso é consertado de modo gradativo em Cristo Jesus. E lá em 1 Pedro, no versículo 2, no verso 24, Pedro fala um pouco sobre esse texto de Isaías. Ele faz uma citação e ele compara, ele faz uma citação exatamente desse trecho, né? De que pelas suas feridas nós somos sarados. E ele compara esse ato de sermos sarados à conversão, ao momento em que nós nos convertemos. E diz assim, lá em 1 Pedro 2, 24, Ele mesmo levou os nossos pecados em seu corpo, sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça. Pelas suas feridas fostes sarados. Então, nós vemos que para Pedro, nós somos sarados, pelas feridas de Cristo, nós somos sarados quando nós deixamos de viver nos nossos pecados. Quando nós morremos para essa vida. É aquilo que Paulo fala em Gálatas 2:20. Não mais eu, mas Cristo vive em mim. Essa ideia de que eu morro para mim mesmo. E é justamente isso que ser sarado, ser curado pelas feridas de Cristo significa. Significa não mais viver nos meus pecados, viver nas minhas iniquidades, nos meus prazeres, mas sim viver uma vida de justiça, uma vida de retidão. Ele diz, para que mortos para os pecados pudéssemos viver para a justiça. Sempre que a Bíblia fala de viver para a justiça, ela quer dizer viver em caminhos justos, em caminhos retos.
Não mais viver como o texto de Isaías fala no versículo 6, como ovelhas desgarradas, cada uma em seu próprio caminho. Mas sim viver nos caminhos de retidão, sim viver nos caminhos da justiça, debaixo da vontade de Deus. E isso sim é uma transformação. Nós somos transformados quando deixamos de viver nos nossos pecados. E você percebe isso na sua vida, na vida de pessoas ao seu redor. Quando pessoas são alcançadas verdadeiramente pelo sacrifício de Cristo, nós então podemos notar na vida dessas pessoas a transformação. Nós podemos notar que essas pessoas de fato morreram. E você percebeu isso na sua vida, provavelmente, ao se converter. Você percebe que você deixa de lado as iniquidades, você deixa de lado os pecados, para então viver uma vida de retidão. Essa é a transformação que nós experimentamos. É dessa forma que somos transformados pelo sacrifício de Cristo. E eu gostaria que você memorizasse essa frase. Ela vai ser projetada, ela está sendo ali. Ó. Memorize essa frase. Cristo foi traspassado por causa das nossas transgressões, para que fôssemos transformados. Aqui nós vemos um fato do sofrimento de Cristo, do sacrifício de Cristo. Esse é o fato que é apresentado. Ele foi traspassado. Ele sofreu, ele morreu. E aí apresenta um motivo do seu sofrimento, por causa das nossas transgressões. Depois apresenta o propósito desse sofrimento, para que nós fôssemos transformados por esse sacrifício, por esse sofrimento. E a questão agora é, o que nós temos feito mediante essa verdade? O que nós temos feito diante dessa afirmação? Às vezes, nós estamos vivendo a vida, nos esquecendo que Cristo foi traspassado por causa das nossas transgressões. E aí não vivemos uma vida transformada. Mas esse fato do sofrimento de Cristo, o fato de que esse sofrimento foi por causa do meu e do seu pecado, deve gerar em nós motivação para viver uma vida transformada. E a questão aqui é, quanto tempo você vai esperar para viver uma vida transformada? Quanto mais você vai aguardar para então experimentar essa vida transformada que Cristo nos dá? Uma vida de retidão, uma vida de justiça. Talvez você veio aqui nessa noite e sabe no seu íntimo que a sua vida não está tão bem assim. Essa é uma coisa que você sabe se ela está bem ou se ela não está. Às vezes você veio aqui nessa noite porque, afinal, é o que você sempre faz todo domingo à noite, né? Mas eu queria que nesse momento você olhasse para o seu íntimo. Eu queria convidar a equipe de louvor aqui à frente. Eu queria que você olhasse para a sua vida nesse instante e visse se você de fato está vivendo uma vida transformada por Deus. Uma vida transformada por causa